Meu nome é Laila Vilela. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o preenchimento das informações sobre pessoas com deficiência e reabilitados no e-social. Para quem não me vê, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos, castanhos, lisos, abaixo dos ombros, olhos castanhos. Aqui atrás somente uma parede branca. Então, nós vamos compartilhar aqui uma apresentação, mas para quem não vê, não se preocupe que a gente vai falar todas as informações que estão contidas nela, ok? Então, vamos lá. É importante a gente lembrar que o e-social, ele foi um instrumento muito importante para a gente congregar as informações trabalhistas, previdenciárias num único local. Ele é, então, um sistema bem robusto que vai incluir as informações de todos os empregadores do Brasil, né? E também a gente deve saber o que? O e-social, ele não é um software, um equipamento de fiscalização. Ele só é um depósito de informações. Cada setor pode buscar essas informações para fins de fiscalização, né? Assim como é feito lá no imposto de renda, por exemplo. Só que a gente tem que ter uma atenção com esse social, por quê? Porque as informações prestadas, elas são consultadas por todos os entes. E se a gente tem informações com baixa qualidade lá, provavelmente essas empresas serão chamadas para prestar esclarecimento. Então, o ideal é que a empresa preencha com muito capricho essas informações no e-social, né? Essa parte das informações de pessoas com deficiência, ela vem nos eventos, porque a gente sabe que o sistema ele é organizado de uma maneira já, né, estabelecida para todas as empresas, que tem tabelas pré-definidas, tem tabelas que o próprio empregador cria, como, por exemplo, as de jornada, de informações específicas do ambiente de trabalho, né, e a gente tem os eventos de prestação de informações. Alguns eventos o empregador faz apenas uma vez, como o cadastramento do trabalhador, e outros eventos são chamados periódicos, em que o empregador informa os dados, né, de todos aqueles trabalhadores mensalmente, por exemplo, como acontece com a folha de pagamento. No nosso caso, as informações sobre pessoas com deficiência e reabilitadas, elas vêm no evento chamado S2200, que é o evento de cadastramento inicial do vínculo, né, de admissão ou ingresso do trabalhador, lembrando que isso serve também para o servidor público, né? Então, é nesse evento que vão ter todas as informações daquele trabalhador ali. Em regra geral, o prazo de envio desse evento é até o dia imediatamente anterior ao momento que a pessoa começa a trabalhar efetivamente, né? Existe o evento 2205, que serve para alteração de dados. Então, são as mesmas informações de cadastramento, porém, elas entram com uma alteração quando houve alguma falha, alguma coisa que tem que ser corrigida, né? O que acontece? A gente observou uma falha muito grande na prestação dessas informações sobre as pessoas com deficiência. As empresas não estão informando corretamente, né? E essa fragilidade de informação nos faz ter que convocar todas as empresas para fiscalização. Por causa disso, houve uma alteração no manual de orientações do e-social. Antigamente ele nem falava sobre esse campo, que aparentemente era um campo bastante simples, mas em função dessas falhas todas, foi necessário explicitar isso no manual. E isso fica no item 23, nessa versão 1.0, que é a versão simplificada, né? E lá na página 166 vocês podem encontrar detalhes sobre isso. Quais são os campos para informar deficiência, então? A gente tem duas etapas. Numa primeira etapa, a gente deve informar o tipo de deficiência. É o grupo chamado infodeficiência, que vem com 6 campos, cada um para uma deficiência diferente. Então, é um campo que a gente marca apenas sim ou não, né? Bastante simples de preencher. A gente sabe que para as grandes empresas, isso é feito através de um software, mas na interface do software também vem essa possibilidade de marcar sim ou não, né? E aí a gente tem os tipos de deficiência: física, auditiva, visual, mental, intelectual, e a pessoa reabilitada ou readaptada, no caso do serviço público, também vem como um desses itens, né? Porque ela preenche a mesma cota. E aí a gente tem lá os critérios específicos de enquadramento na Instrução Normativa 98 da CIT, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que foi emitida em 2012. Também existem publicações técnicas fazendo as referências para que as empresas saibam fazer esse enquadramento adequadamente, né? Então, ela vai escolher ali, em cada uma delas, qual que é a situação daquele trabalhador, sim ou não, para cada tipo de deficiência. Lembrando que se for uma deficiência múltipla, não tem um campo específico, basta marcar 2 ou mais daqueles ali, né, com a resposta sim. Então, é bem simples de informar. E tem um outro campo que é bastante importante também, que é o campo Infocota. O que é esse campo, gente? É para dizer se a pessoa está ocupando uma das vagas reservadas
seja pela Lei 8.213, né, nas empresas, ou seja, Constituição com a Lei 8.112, no caso do servidor público. Sim, vai ser a resposta mais comum, porque praticamente todo mundo que está ali na empresa como pessoa com deficiência preenche uma dessas vagas, né? Quais que são as exceções? O aprendiz com deficiência, ele ocupa somente a cota de aprendizagem durante o contrato dele. Ele não ocupa as duas cotas ao mesmo tempo, né? Não é flex. Então, a gente vai marcar essa pessoa aprendiz com deficiência como não no campo Infocota. Isso gera bastante confusão também e as empresas têm sido chamadas para corrigir essa situação. Qual que é a outra exceção? Quando a pessoa não deseja participar de uma ação afirmativa. Mas, e a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13146 de 2015, ela prevê isso no seu artigo 4º, parágrafo 2º, que a pessoa com deficiência ela não está obrigada a fruir daqueles benefícios da ação afirmativa. Então, se a pessoa é uma pessoa com deficiência, né, sabidamente, a empresa pode marcar sim em uma daquelas alternativas que a gente viu anteriormente, mas na hora de preencher a cota, a pessoa fala, não, eu não desejo participar da cota. Aí ela vem como não. Então, a resposta não, gente, vai ser uma exceção. A grande maioria das vezes, a gente vai responder sim nesse campo Infocota. E isso tem vindo com muito erro, né? A gente observa lá nos dados que tem a marcação do tipo de deficiência, mas não tem informação da pessoa participar da cota, né? E isso também é uma coisa que precisa de correção. Então, como vocês estão vendo, são dois campos bem tranquilos de responder. Só precisa ter uma atenção maior com eles, né? E a gente tem também um campo de observações que o empregador pode anotar qualquer coisa que deseje, né? Não é obrigatório, é opcional. E não podemos fazer confusão com um campo chamado InfoPCD, que vem no evento S1005. Esse evento é para colocar assuntos sobre processos judiciais, qualquer outra informação que pode afetar a cota de pessoas com deficiência. Então, vamos supor que existe uma redução prevista em acordo judicial. Isso é lá no 1005. Não tem nada a ver com a informação que a gente fala da contratação que é feita a cada trabalhador, né, no evento S2200. E uma coisa muito importante de se observar é que os softwares de preenchimento, muitas vezes, eles já vêm com os campos pré-assinalados, né, aquilo que a gente chama de default. Então, às vezes, todos vêm pré-marcados com sim ou todos pré-marcados com não. E aí é interessante conversar até com as empresas de fabricação desses softwares se aquela opção que está vindo pré-marcada é a ideal, ou se é melhor que não venha nada assinalado para que a empresa sempre se lembre de marcar cada campo e não deixe passar nada errado. Porque, como a gente disse, esse tipo de incoerência nas informações é um fator muito importante para a gente convocar as empresas para fiscalização. Então, a informação precisa, ela é muito importante, tanto para a empresa, quanto para o trabalhador e quanto também para os órgãos fiscalizadores. E aí, é interessante que vocês consultem sempre o manual de orientações, fica disponível no site, sempre vem as versões mais frequentes, na parte que a gente chama de documentação técnica, dentro do site do E-Social, que faz parte do domínio gov.br, né? Aqui tem o link que vai diretamente no manual, se vocês quiserem consultar. E então, vamos ter atenção com essa informação de pessoa com deficiência, que ela é muito importante. Agradeço a atenção e a gente fica à disposição para esclarecimentos. Obrigada.